Vou falar aqui. Bom pessoal, bom dia a todos. Peço desculpa aqui com o sol, se calhar vão posicionar mais deste lado. Meu nome é Miguel Lapa, eu não sou o Florian, seria a pessoa que viria fazer esta apresentação, mas infelizmente, devido ao problema do coronavírus, Rémy Martin cancelou todas as viagens dos embaixadores globais. Eu represento a marca cá em Portugal e trouxe comigo um amigo, essencialmente, o Tiago Santos. Foi o vencedor da última competição da Rémy Martin em Portugal. Aliás, foi a primeira vez que a competição se realizou em Portugal e o Tiago foi o vencedor e teve a possibilidade de ir visitar a destilaria em Cognac e competir contra alguns dos melhores bartenders a nível internacional. Eu felizmente tenho a sorte de conhecer muitos deles e o Tiago garantidamente que está entre esse tipo de bartenders a nível internacional que tem evoluído bastante e tem dado a conhecer não só marcas como a Rémy Martin, como todo o tipo de marcas em termos de espirituosos. Sem perder mais tempo, aquilo que nos traz cá hoje é falar um pouquinho, gostaríamos de ter mais tempo para falar, aprofundar um pouco mais a temática Cognac, mas temos aqui o nosso stand e posteriormente poderão visitar-nos e com mais tempo poderemos falar e aprofundar um pouco mais aquilo que é a Rémy Martin. Aquilo que nos traz no fundo é uma pequena apresentação de Cognac e neste caso de Rémy Martin. Não me vou aprofundar muito mais nesta fase, vou-vos dar primeiro a conhecer um vídeo para entenderem no fundo aquilo que é a marca e o que é que representamos e depois vamos falar um pouquinho sobre a mesma, ok? Throughout the ages, people have invented many different spirits. The idea is simple. We can distill from what nature provides. Across the globe, spirits are made from a huge array of produce. The notion of terroir embodies the soil type, climate, topography, and human influence unique to a specific area. Terroir is of particular importance to Cognac. The grapes for Cognac are grown only in a protected AOC region of 6 wine-growing areas. The two with the chalkiest soil are Petite and Grande Champagne. One cognac house founded in 1724 blends eau-de-vie exclusively from these two crus to produce only Cognac Fine Champagne. And they are rooted in exception. The chalky layers of soil can reach 20 meters in depth. The roots of the vines plunge deep, lending particular character to the grapes. The vines bask in their region's sunny microclimate and meticulous care of the wine growers right through to the grape harvest. The white wine made from these grapes is slightly acidic and sweet and is distilled on the lees. Using the traditional pot still of the Cognac region, the wine is distilled twice to obtain the finest eau-de-vie. The eau-de-vie is floral and fruity and is aged in open-grain French oak barrels. Successive generations of cellar masters watch over the eau-de-vie on the long journey to perfection, to blend the quintessence of fine champagne. These are the distinctive origins of our Cognac. They are at the heart of what we have always done and what we do today. Rémy Martin, Cognac Fine Champagne. Bom, vamos começar por esta última expressão, Cognac Fine Champagne. Isto para muita gente pode fazer alguma confusão, ter o nome de champanhe envolvido no nome Cognac ou na apelação de Cognac. Isto tem tudo a ver com a primeira parte da apresentação que vocês viram, o terroir. Tem a ver com a topografia, tem a ver com a terra em si, essencialmente o clima e, em muitos casos, ou na grande maioria dos casos, com as pessoas. Se nós não tivermos as pessoas certas nos locais certos, o terroir não significa absolutamente nada, porque nós temos que conseguir, de facto, potencializar e criar o melhor terroir possível e proteger aquilo que é, na realidade, as características de cada região. E porquê Cognac Fine Champagne? Porque o terroir de grande Champagne e petit Champagne são muito idênticos à região de Champagne, que não tem nada a ver com Cognac. Quando falamos aqui das regiões já vos explico o que é que isto significa para poderem perceber. Aqui o que temos basicamente são algumas datas, enfim, não os vamos aprofundar muito, mas são aquelas que nós consideramos as mais importantes. 1724, a criação da marca Rémy Martin. Em 1841, Paul-Émile Rémy Martin, que era o filho, foi quem, no fundo, assume as rédeas da empresa, porque o seu pai criou uma marca que na realidade era para ser o seu próprio Cognac, ok? Depois, mais tarde, em 1870, a criação do símbolo, que é este centauro que
nós temos na garrafa, que significa duas coisas. Primeiro, a criação de um mito, de uma imagem mitológica, que era a união de um ser, um cavalo, enfim, com o ser humano. E ao mesmo tempo era o signo da família Rémy Martin. Era o signo do seu pai, era o seu signo. E então criou aqui uma imagem mítica, mas ao mesmo tempo muito icónica. Depois falamos ainda... Em 1910 foi quando foi criada a parceria entre as duas famílias, portanto quem estaria para estar aqui a falar hoje seria precisamente um herdeiro da família Dubois, que infelizmente não pôde estar, e hoje em dia cada vez mais as coisas vão evoluindo em que as duas famílias, não está fácil com o sol, em que as duas famílias se juntaram, portanto é a família Rémy Martin e a família Dubois que fazem a gestão da empresa, ok? Em que basicamente não existe aqui uma multinacional a gerir a marca, mas sim a marca que criou a sua própria multinacional e aos poucos foi buscando algumas marcas internacionais de maneira a construir e a constituir uma empresa que hoje em dia se chama Rémy Cointreau, ok? Vamos avançar. E que é uma empresa familiar. Continua a ser uma empresa familiar, é o mais importante. A empresa na qual eu trabalho em Portugal, a Companhia Espirituosa, também é uma empresa familiar e o facto de conseguimos captar este tipo de marcas tem muito a ver com isto. Queremos continuar esta cultura de família porque, enfim, é muito importante sem dúvida, nós conseguimos criar algo para nos permitir crescer, mas se conseguirmos manter as raízes da família, acaba por ser algo muito mais interessante. Aquilo que vos estava a dizer há pouco, as várias regiões de Cognac, ok? Nós trabalhamos essencialmente a região de Grande Champagne e Petit Champagne. São estas zonas que vemos aqui, a vermelho e a laranja, como podem reparar aqui. E o que é que isto significa? Tem tudo a ver com solos, tem tudo a ver com tipologias. Se nós formos à região de Petit Champagne, aquilo que temos é um solo mais macio, calcário, argiloso, enquanto na região de Grande Champagne, muito mais calcário, muito mais rochoso. E o que é que vai acontecer? As uvas, geralmente quando são plantadas, o que é que acham, quais é que acham que vão ter mais facilidade ou mais dificuldade em crescer? Uma região montanhosa com rocha ou uma região mais baixa, argilosa? Onde é que acham que vai ter mais dificuldade em crescer a uva? Junto das rochas ou junto da argila? Mais dificuldade nas rochas, precisamente. Porquê? Porque há que ter muito mais capacidade de furar, de procurar, enfim, a água e todos os nutrientes necessários para a uva evoluir, mas ao mesmo tempo, eu costumo dar o exemplo de quando nós éramos crianças. Os pais costumam dizer, caiu, vamos deixá-lo levantar, porque vai aprender com o tempo e vai acabar por ganhar autodefesas, e é precisamente isto que acontece com as uvas de Grande Champagne. Porque tem muito mais dificuldade em evoluir, em crescer, em criar as suas próprias características, mas quando o conseguem, a maturidade é muito melhor, muito maior e acabam por ter muito mais qualidade, digamos assim, ok? E aqui temos, de facto, os dois tipos de solo. Temos uma região de Petit Champagne e a região de Grande Champagne. Portanto, acaba por ser um solo macio, muito poroso, em que consegue captar muita água, mas ao mesmo tempo, para as uvas poderem ir buscar esses mesmos nutrientes, na região de Grande Champagne tem que percorrer uma zona calcária para conseguir chegar a esses mesmos nutrientes. Portanto, são uvas com muito potencial, muito poder de envelhecimento devido a este tipo de funções. E é exatamente por isto que nós consideramos que a região de Grande Champagne e Petit Champagne vai criar o Fine Champagne Cognac. Foi uma referência que fomos nós, foi a marca que ao fim de sensivelmente 9 anos, depois de criar a definição de VSOP, acabou por criar a definição de Fine Champagne Cognac. E para terem uma noção, apenas 20% de todo o cognac que existe no mundo é Fine Champagne Cognac. O que é necessário para ser um Fine Champagne Cognac? Só podemos utilizar essencialmente uma casta, que é a Ugni Blanc. Nós utilizamos cerca de 95% de Ugni Blanc, a casta que é utilizada nestas duas regiões, e temos que ter pelo menos 50% de uvas de Grande Champagne e 50% de uvas de Petit Champagne. Aquilo que fazemos no nosso VSOP, temos 55% de Grande Champagne e 45% de Petit Champagne. Até o mínimo que nós utilizamos em termos de diferenciação de zonas. Uvas com mais potencial de envelhecimento, uvas com o mesmo potencial de envelhecimento, mas que não precisam de lutar tanto com os elementos para poder evoluir. Ok? Aqui temos o nosso processo de destilação. É muito interessante este
recipiente de vinho pré-aquecido é algo que somente é utilizado, ou geralmente utilizado para aguardentes, conhaques, enfim. Isto é muito interessante porque nós, quando temos uma temperatura estável na nossa caldeira, quando vamos colocar qualquer outro tipo de ingrediente no seu interior, neste caso o vinho pré-aquecido, a nossa eau de vie, é importante que esteja a uma temperatura constante, para não haver variações térmicas, porque senão aqui o que vai acontecer é que estamos com 78 graus de temperatura e ao colocarmos algo a uma temperatura inferior, essa mesma temperatura vai descer. E quando nós vamos fazer os chamados cortes da cabeça, do coração e da cauda, vamos ter sempre oscilações térmicas, o que vai comprometer a qualidade do produto. Então vamos estar a destilar, em vez de etanol, que é aquilo que queremos, estamos a destilar metanol e aldeídos que não são bons para a nossa destilação, ok? O processo é um processo muito simples, em teoria, na prática é bem mais complicado, o Tiago já teve a possibilidade de assistir a este processo, mas no fundo aquilo que fazemos é colocamos as nossas eau de vie aqui no interior, no fundo é o nosso vinho pré-aquecido, que vai passar por dentro desta torneira para dentro da caldeira. Depois o processo de destilação, portanto, basicamente o que fazemos é, tudo o que aqui está passa a um processo, a um estado gasoso, vai evoluindo por dentro deste tubo, até à serpentina, que passa novamente ao estado líquido e vai passar para dentro, não da barrica, como ali está, porque nós fazemos uma segunda destilação e depois sim, vai para dentro das nossas barricas para envelhecimento, está bem? Barricas estas, muito importante, da região de Limousin, só usamos carvalho Limousin produzido por nós, árvores centenárias. O que é que isto significa? Nós vamos buscar árvores que já têm um tempo de maturação muito elevado, que já tiveram durante imenso tempo, enfim, para conseguir ganhar notas dos elementos que o rodeiam, para poder envelhecer de facto o nosso conhaque. Nós não compramos barricas, nós produzimos as nossas próprias barricas, está bem? Aqui um pequeno vídeo para vocês terem ideia daquilo que é produzido. Pour les fûts qui vont accueillir nos eaux de vie, c'est au cœur de la forêt du Limousin que tout commence. Ces chênes centenaires qui, au fil du temps, vont révéler toute la richesse des cognacs de la maison. Chez nos tonneliers, je vérifie d'abord la qualité du grain. Dans leurs ateliers, chaque fût réalisé à la main est unique. Je contrôle l'intensité de la chauffe. Chaque chauffe révèle le potentiel aromatique de nos chênes du Limousin. Des notes chaudes de pain grillé, de vanille, de crème brûlée envahissent l'espace et me transportent déjà dans nos chais de vieillissement. Lentement, nos eaux de vie vont s'y développer, évoluer, vieillir. Je leur laisse le temps de s'épanouir et d'exprimer tout leur potentiel. Leur profil aromatique unique, source d'une extraordinaire diversité, me permet chaque année de créer les cognacs Rémy Martin. Bom, isto para vocês perceberem que a produção é muito meticulosa e temos imenso cuidado em produzir o nosso próprio método de envelhecimento, ao fazer o nosso próprio método de envelhecimento, comparativamente aos demais, nomeadamente aquilo que é muito utilizado, ou é o carvalho francês ou o carvalho americano. A principal característica do carvalho francês é a sua porosidade e a capacidade de envelhecimento muito mais longo do que o carvalho americano, ok? E uma produção também muito mais reduzida. Uma pequena nota sobre a produção de conhaque, ou seja, o que a Rémy Martin faz todos os anos é que eles têm um comitê que seleciona as aguardentes dos vários produtores, porque eles têm um conglomerado em que os produtores da região de fino champanhe e de grande champanhe produzem aguardente para ser utilizada para Rémy Martin, em que eles têm um comitê que lhes dá uma pontuação e define o que é que eles precisam de melhorar para a aguardente de cada produtor poder ser boa o suficiente para entrar nesta garrafa verde possível. Ou na XO e, se for excepcionalmente boa, poder vir na Luís XIII. Para Luís XIII. Ou seja, há pessoas que trabalham todo o ano, durante o ano todo, só para ter uma resposta se é bom ou não o suficiente. É um comitê com cerca de 30, 40 pessoas, acho eu. Produtores, sim.
Não, os produtores são mais, eu estou a dizer só o comitê de seleção. Entre os produtores existem cerca de 30 a 40 que ajudam a definir, e para vocês perceberem, Rémy Martin, nós não somos donos de todas as produções na região de grande champanhe e petit champanhe. Aquilo que fazemos é, existe um protocolo, e lá está, temos estes tais líderes que definem qual é o conhaque que tem, ou neste caso as eau de vie, têm capacidade para vir a ser conhaque Rémy Martin. E aquilo que fazemos é, todo aquele conhaque ou todo aquele possível conhaque que pode vir a ser nosso, nós requisitamos, temos pequenas amostras. Aquilo que não interessa, que nós achamos não vai ter o potencial de envelhecimento para chegar àquilo que é um Rémy Martin hoje em dia, o que fazemos é, deixamos com esses mesmos produtores. Para ter uma ideia, só 20% de todo o conhaque que existe é que é fino de champanhe conhaque. E desses 20%, 80% pertence à Rémy Martin. Portanto, não é muito fácil encontrar um fino de champanhe conhaque de qualquer outra marca comercial. É a única marca comercial do mundo que trabalha a fundo o fino de champanhe conhaque. Eu costumo dizer que nós não somos a marca de conhaque mais vendida do mundo, mas somos, por exemplo, o VSOP mais vendido do mundo, porque somos o único VSOP fino de champanhe conhaque. Não trabalhamos VS precisamente por isso. Como as nossas uvas têm um potencial de envelhecimento tão longo, em vez de envelhecer 2 anos, para nós chegarmos àquilo que é um VS, teríamos que envelhecer durante 4 anos. Já seria considerado um VSOP. O nosso VSOP envelhece de 8 a 12 anos. Portanto, temos um VSOP que na realidade tem 10 anos de média de envelhecimento, quando a grande maioria envelhece de 4 ou 6 anos. Portanto, para perceberem o potencial de envelhecimento que este tipo de eau de vie, destas duas regiões específicas, tem. Okay? E eu creio que já provaram alguns de vocês. Mais à frente vamos fazer um outro tasting. Eu percebo que esta hora é uma hora interessante para se começar a beber, mas ainda assim... É o pequeno almoço, Isto basicamente foi aquilo que vos expliquei. Aquilo que nós fazemos com o conhaque fino de champanhe é criar conhaques mais delicados, com um excelente potencial de envelhecimento, devido a estas características, devido a estas suas potencialidades de evolução. Ok. Aquilo que provaram há pouco, e eu vou pedir ao Tiago, se calhar, para trazer mais uns copinhos. Já comi, já posso beber qualquer coisa? Já toda a gente comeu, entretanto? Sim? É importante. Já beberam? Tipo portas de... Sim, se calhar aí alguns... Bom, muito bem. Aquilo que eu queria ver convosco era essencialmente que percebessem e que tentassem enquadrar estas notas que aqui estão, baunilha, os damascos, os frutos de verão, enfim, se conseguem detectar essas notas no vosso nariz. Eu percebo que não seja fácil a esta hora, muito menos com conhaque, porque estamos a falar de uma aguardente bastante envelhecida. Qual de vocês é que não consegue detectar nenhuma destas notas? Eu, a primeira que me ressalta mais acaba por ser a maçã assada, enfim, eventualmente por causa daquelas notas de canela e tudo mais que a madeira acaba por nos dar. Uma pequena nota em relação a fazer prova aromática, neste caso, de uma bebida espirituosa. Eu aquilo que aconselho, e tenho aqui o mestre Francisco Guerreiro, se me quiser corrigir, eu não aconselho colocar o nariz diretamente dentro do copo, porque nós não estamos habituados, enfim, ou pelo menos nesta fase inicial, que começamos agora a sentir estas notas. Se colocarmos o nariz dentro do copo e cheirarmos, o que vai acontecer é que vamos sentir, e isto também é o copo ideal para fazer este tipo de exercício, mas para depois perceberem, aquilo que eu aconselho é envolver ligeiramente a bebida e soprar. Nós, ao soprar, o que vai acontecer é que o álcool evapora e aí sim podemos cheirar, mas também não colocar o nariz dentro do copo, tentar verter ligeiramente o mesmo e cheirar no topo, e aí sim podemos sentir todas as notas, neste caso do conhaque, sem o risco de quase como que nos engasgarmos ou sentirmos a inalação muito forte de álcool, ok? Na boca. Tem estrutura, tem caráter, sem dúvida, mas em termos de sabores, o mel está, sem dúvida, muito presente. E isto é importante, eu creio que todos trabalham na área. Todas estas notas que nós aqui sentimos são atribuídas, essencialmente, no envelhecimento, na madeira. E quanto mais tempo de envelhecimento nós vamos tendo, mais notas vamos adquirir, ok? E o que é que isto significa? Eu posso envelhecer um produto destes durante 2 anos, mas seguramente que não seria um VSOP e seguramente não teria as notas que ali estão. E o objetivo da Rémy Martin é precisamente esse. Ir buscar essencialmente as características e as qualidades das uvas da região de grande champanhe e petit champanhe e dar-lhe um envelhecimento muito mais longo para conseguirmos ter as notas que aqui está no VSOP.
Aquilo que eu vos aconselho e recomendo, e caso tenham interesse, nós vamos estar também com o stand lá em baixo e vamos fazer uma pequena prova de XO, para ter uma ideia. O nosso XO faz um envelhecimento de quase 40 anos. Temos uma média de 20 anos aqui dentro, quando na realidade, hoje em dia, há cerca de 1 ano e meio atrás, um XO, um Extra Old, teria que envelhecer no mínimo 6 anos. Okay? Hoje em dia já não. Há cerca de 1 ano e meio, são 10 anos de envelhecimento. O nosso XO envelhece cerca de 20 anos. Isto porque, lá está, não é que nós queiramos ter o produto durante 10 anos a mais parado dentro das barricas, mas sim porque é necessário para que este vá buscar as notas e os sabores que nós queremos e que as uvas o potenciam. Uma nota de prova seria provarem XO com queijo parmesão. É muito bom. Nós temos alguns food pairings, infelizmente o tempo aqui é relativamente curto. Aquilo que recomendamos, por exemplo, em relação ao VSOP, é ser consumido mais fresco. Algo que cá em Portugal não se pode fazer é colocar bebidas destiladas dentro do frio, mas é algo que a marca começou a implementar há relativamente pouco tempo a nível internacional e funciona muitíssimo bem, nomeadamente com peixe cru, sushi, sashimi, por aí, comidas mais ligeiras, pequenas saladas, tudo mais. Comidas mais complexas, nomeadamente o exemplo que o Tiago deu, o magre de pato, por exemplo, funciona muito bem com XO. E cada vez mais nós estamos eu diria que, a trabalhar em parceria, e tenho aqui algumas pessoas que trabalham em alguns resorts no Algarve, cada vez mais o bar trabalha em parceria com a cozinha. E isso é muito, muito importante, porque a comida vai-nos conseguir tirar notas e dar-nos notas na bebida que nós só por si não conseguimos sentir. É completamente distinto. Porquê? Porque o nosso palato divide-se em várias fases. E nós, quando estamos a comer algo doce, algo amargo, se contrabalançarmos com uma bebida que foi pensada, no fundo, para ajudar a sentir todos esses aromas, vai fazer completamente a diferença entre beber antes, durante ou após uma refeição. Está bem? Temos aqui um dos coquetéis que nós estamos a promover, enfim, isto para quem é da área do bar vai dizer que será um Warsa Snack, ok? É muito idêntico a um Warsa Snack, sem dúvida. É algo muito simples de beber. Para quem não conhece conhaque e gosta de, enfim, trabalhar a coquetelaria, acaba por ser das bebidas mais fáceis de produzir e mais refrescantes, não me deixas mentir, seguramente. E temos um outro que é um clássico, na realidade, o Sidecar, que é dos meus coquetéis favoritos. Não é por nada que o Francisco está a fotografar, porque seguramente é dos coquetéis que ele mais fez em toda a sua vida. Sidecars, dry martinis, enfim, são aqueles coquetéis clássicos que são intemporais e que funcionam em qualquer altura do ano, em qualquer altura do dia. Está bem? Mais uma vez, o facto de trazer o Tiago tem muito a ver com isto, que o Tiago vai estar connosco durante a tarde a fazer algumas apresentações, não só do seu coquetel. Eu creio que não será possível fazer o coquetel vencedor, porque falta um ingrediente, mas ainda vamos tentar arranjar durante o dia. Isso tem que ir ao bairro Alto Hotel, em Lisboa. Mas pode ser que consigamos fazer algo idêntico. Mas ainda assim vamos ter seguramente o Sidecar e o Remy Ginger para poderem degustar e provar, está bem? Lá está, aquilo que estava a dizer há pouco, o food pairing entre a bebida e a comida. Neste caso, com o VSOP, comidas essencialmente frescas, cruas. Há quem goste de comer as ostras ou as vieiras cozinhadas, há quem as goste de comer cruas, isto depois é um pouquinho, acaba por variar o gosto de cada um, está bem? XO, foi aquilo que falámos há pouco. Em termos de notas, aquilo que vamos fazer é falar um pouquinho mais aprofundadamente no nosso stand. Portanto, quem quiser estar presente, esteja à vontade durante a tarde, porque iremos falar um pouco mais de XO, enfim, para aprofundar um pouquinho mais a marca e vocês perceberem de facto a complexidade do produto relativamente ao VSOP. Temos aqui alguns pratos que nós recomendamos serem utilizados. Enfim, um Old Fashion com conhaque, porque não? O Old Fashion, enfim, tem uma história engraçada, porque muita gente associa o Old Fashion ao bourbon ou ao whisky americano. Na realidade, esta bebida apareceu associada ao rum. Diz isto aqui. Rum ou conhaque? Foi associado ao rum na região dos Barbados. E é interessante a evolução que esta bebida tem tido ao longo dos anos, porque acaba por ser, hoje em dia nós quase que pedimos um Old Fashion de algo. Ou pedimos um Old Fashion, tudo bem. Ou pedimos um Old Fashion com rum, há quem chama o New Fashion. Ou pedimos um Old Fashion com conhaque. Enfim, nós podemos... Enfim, é algo muito interessante de ser trabalhado com as várias categorias para percebermos um cocktail com a mesma receita, mas mudando somente o espirituoso, as diferenças e as complexidades em termos de sabor que temos, está bem? É algo que eu aconselho bastante. Louis XIII é algo que nós geralmente não falamos... Estás-te a rir?
estás a rir. Eu estava a fingir que ia buscar uma. É algo que nós geralmente não falamos porque gostamos de dividir as marcas. Gostamos de falar de Rémy Martin como uma marca e Louis XIII como uma marca completamente à parte. E isto porquê? Para quem não sabe, foi o rei Luís XIII que definiu que a região de Cognac, tudo aquilo que se fazia em Cognac deixaria de ser brandy e passaria a ser Cognac. Portanto, isto basicamente é a mesma coisa que dizer que tudo o que é Cognac é brandy, mas tudo o que é brandy não é Cognac. Portanto, no fundo é a mesma coisa que nós comparamos à nossa aguardente vínica, com as devidas diferenças, como é óbvio. Qualquer bebida com apelação. Sem dúvida. E aí é importante nós definirmos cada uma das regiões e foi isso que o rei Luís XIII fez. Nós temos inclusivamente uma edição limitada que infelizmente não temos em Portugal, que foi basicamente inspirada no ano em que o rei Luís XIII proibiu, o rei Luís XIV, o filho do rei Luís XIII, proibiu a produção de Cognac, ou diria, a produção, ou neste caso, a plantação de vinhas para a produção de Cognac e proibiu a todas as marcas de continuarem a plantar vinhas para a produção de Cognac, com exceção de uma marca, Rémy Martin. Porquê? Porque era a marca que o rei bebia, era o Cognac do rei. Portanto, Rémy Martin podia produzir aquilo que quisesse, porque o rei não podia deixar de ter o seu Cognac. O que é Luís XIII? Para vocês terem uma ideia, nós aqui temos cerca de 120 eau de vie diferentes, ok? Aqui temos cerca de 400 eau de vie diferentes. E no Luís XIII temos cerca de 1200 eau de vie diferentes. Estamos a falar de eau de vie que foram apanhadas ainda na altura da Primeira Guerra Mundial. É um Cognac com um tempo de envelhecimento entre os 40 e os 100 anos. Tem vinhas muito, muito antigas. É algo muito exclusivo, daí nós demarcarmos um pouquinho. Mas achei que fazia sentido, tendo em conta que no Algarve se vende bastante Louis XIII e, enfim, estão aqui pessoas que trabalham com a marca. Não precisas estar a rir, podes dizer que és tu. De facto, é um produto muito, muito interessante e não é algo que nós tínhamos em qualquer espaço, até porque é uma bebida muito exclusiva. Em relação àquilo que é Louis XIII, gostamos de definir aqui alguns momentos. Neste caso aqui, gostamos de pensar um século à frente. E o que é que isto significa? Precisamente isto que vos disse há pouco. O Louis XIII, quando foi inventado, quando foi pensado, a pessoa que o inventou tinha noção que nem ele, nem a futura geração iria provar este produto, porque ele só 100 anos depois de ter sido começado a produzir é que estava pronto para ser utilizado. Nós temos umas barricas específicas, que são as barricas Tierson, que são essas mesmas barricas que fazem o envelhecimento de Louis XIII. E agora perguntam-me, o que é que essas barricas têm de tão especial? Tão simples quanto isto. Eram as barricas que transportavam o Cognac da região de Cognac para Bordeaux há centenas de anos atrás, e durante centenas de anos não havia estradas, os únicos caminhos que haviam eram caminhos de terra, por dentro das florestas, dos matos, dos pinhais, através dos rios. Portanto, vão buscar notas que nenhuma barrica consegue reproduzir hoje em dia. Existem marcas a fazer, por exemplo, envelhecimentos dinâmicos através de barco, precisamente para ir buscar essas notas, que mesmo assim não se conseguem ir buscar, e neste caso, este tipo de barricas só a Rémy Martin é que tem. E só Luís XIII é que consegue ir beber aquilo que milhões de litros de Cognac ao longo de centenas de anos foram dando a essas mesmas barricas. E também mesmo a própria forma da barrica, que é mais achatada. É mais achatada, ligeiramente mais comprida, e tem um patim muito interessante, que era o patim que eles utilizavam para rodar a barrica, para ser colocada dentro dos barcos, enfim, das carroças e tudo mais. É interessante porque já não existe este tipo de barricas, acabaram, e nós não os conseguimos replicar. O que é que acontece? Todos os anos dezenas de barricas são destruídas para podermos reparar as que temos para continuar a produção de Cognac Rémy Martin Louis XIII, e seguramente que em futuras gerações não vão ter a possibilidade de provar um produto como este, ok? Sim. Alguma nota, Tiago? Quando eu estive lá em França, estive com o Cellar Master, o Sr. Jean Baptiste, e era o que ele próprio estava a dizer. Eu preparei há 2 meses atrás, ou seja, estamos a falar cerca de setembro, outubro, foi quando ele preparou e finalizou o blend para o Luís XIII, que é uma bebida que ele preparou, mas que nunca irá provar, porque só estará pronta daqui por 100 anos. E no fim da apresentação vou-vos apresentar um pequeno vídeo e vão perceber aquilo que Rémy Martin pretende com o conceito Louis XIII. A marca foi criada em 1874. Aqui basicamente tem tudo a ver com aquilo que é o momento de servir uma bebida como esta, e quem já teve essa possibilidade
está seguramente a par daquilo que é este serve, esta marca de luxo e a maneira como nós temos que, de facto, cativar o cliente, porque lá está, não é uma bebida que se consuma todos os dias e geralmente quem nunca consumiu, a primeira reação é ficar embasbacado com, enfim, a quantidade de sabores. Eu já tive a possibilidade de, algumas vezes em clientes, me colocarem ou o VSOP ou o XO e depois pelo meio metiam uma dose de Louis XIII numa perspectiva de, bem, vamos lá ver se ele realmente percebe o que é que está a fazer. E de facto é surreal, não há, é incomparável. Posso dizer que se eu abrisse aqui um decanter, quem estivesse aí atrás ia sentir as notas de Louis XIII, porque é mesmo um produto muito, muito interessante. Como vos disse, tem cerca de 1200 eau de vie diferentes somente da região de Grande Champagne. Enquanto nós aqui temos 55% de Grande Champagne, 45% de Petit Champagne, no caso do XO, aquilo que temos é 80% de Grande Champagne, 20% de Petit Champagne. Louis XIII são 1200 eau de vie diferentes, 1200 blends diferentes de 100% Grande Champagne. Em termos de decanter, é muito icónico. Já o de XO eu recordo-me quando comecei a trabalhar na companhia, havia clientes que diziam, não, eu tenho Louis XIII no meu bar, e eu ia e afinal era o decanter de XO. É muito idêntico. As principais características é que este decanter é um decanter industrial, é produzido através de molde. Louis XIII é cristal puro, cristal Baccarat, e é produzido 100% manualmente. É soprado, enfim, como vocês podem ver, se conhecem o decanter, eles costumam ter uns espigões aqui à volta. Neste momento ainda não foram colocados, também são colocados à mão, enfim, é um processo completamente artesanal. Aqui é o pensar um século à frente, foi no fundo aquilo que nós falámos em relação à evolução da marca. Temos aqui alguns dos nossos Cellar Masters. Este senhor que aqui está é o atual, portanto o exemplo que o Tiago deu foi passado por esta pessoa, porque isto é muito importante. Nós, quando levamos convidados à nossa destilaria, neste caso, gostamos muito que eles conheçam a fundo quem é que produz o quê, quem faz o quê, quem é o cérebro por trás de tudo isto. E é muito importante, nenhuma destas pessoas, e isto acontece muito em termos familiares, as receitas vão passando, o segredo vai passando de pai para filho, de filho para neto, enfim. E aqui não. A Rémy Martin aquilo que faz é escolhe as pessoas certas, podem não pertencer à família, mas têm que ter os skills certos para poderem continuar aquilo que é uma marca familiar, sem dúvida. Porque, enfim, o meu filho pode ser tão bom quanto eu, ou melhor ainda, mas em termos de nariz, de palato, de aroma, de gosto, de paixão, pode não ter as mesmas características que eu tenho. Portanto, aí temos que ter alguém para continuar esse legado. Um pequeno vídeo sobre aquilo que é Louis XIII, para vocês perceberem. Eu acho que no fim deste vídeo vão todos ficar com uma noção daquilo que é Louis XIII, mesmo sem o provar. Conseguimos ter isso? Obrigado. A gradual wave. Dá para aumentar um bocadinho mais, não? And alive. Louis XIII is the ultimate experience of the mastery of time. To taste Louis XIII is to experience this incomparable mastery, rooted directly in our terroir. The wave of time becomes a wave of sensations that carry you away. The nose initially reveals elegant and light floral notes of dried roses with honeysuckle and jasmine. Then come luscious notes of preserved fruits, along with even denser notes of dates, dried figs, and even walnuts. On the palate, the first drop of Louis XIII unleashes a ballet of aromas and flavors. The notes of walnut and figs become softer and tinted with honey. Later on comes heady notes of wax, tobacco and undergrowth, rolling like a second wave. Suddenly, lively fine notes burst onto the palate, disarmingly spontaneous in their youth. Fresh notes of passion fruits, lychee, thyme, and vibrant spicy notes of nutmeg, saffron, and ginger. Opulence and vivacity, density and lightness. These paradoxes create tension and balance. They give Louis XIII its unpredictable elegance and modest style. The Louis XIII wave comes from afar and takes us further still. It has its crests, its aromatic peaks. It rises in swirls, echoing one another. Sensations turn into emotions that arouse forgotten memories and experiences. It is half thought the decades of patience that produced the Louis XIII blend. Let us take a kind of inner journey as well.
These precious moments makes us feel even more alive. It is one of the privileges of Louis XIII. The initiation draws to a close. The aromatic persistence of Louis XIII is a miracle. The glass is empty, but the body and spirit of Louis XIII remains. Notes of preserved fruits, incense, wax, both ethereal and palpable at the same time. Yes, right up to the most present moment, Louis XIII is the ultimate expression of the mastery of time. Bem, nós estamos quase no fim e eu vou pegar só aqui numa pequena frase. Nós, quando bebemos uma dose, enfim, uma pequena quantidade de Louis XIII, o copo fica vazio, mas o aroma, tudo aquilo que é o produto em si fica presente nesse mesmo copo. Eu já tive a oportunidade de servir a várias pessoas e nós guardamos os copos e quando chegamos, enfim, ao local onde vamos descarregar para lavar, ao abrir a caixa é surreal, o aroma. Parece que os copos traziam ainda produto no seu interior, é fantástico. Portanto, aqui é o ritual de serve, no fundo. Nós fornecemos estas pipetas para ser servido na frente do cliente, portanto um ritual muito próprio de Louis XIII. E os food pairings, aqui já puxamos para os caviares, algo mais interessante, digamos assim, do ponto de vista de quem realmente consome este tipo de produtos e uma vez mais o pairing ser muito importante para realçar notas. E aqui o salgado do caviar fica fantástico com o Louis XIII. Alguns locais do mundo onde nós temos a marca representada quase como uma fortaleza. Em Portugal, neste momento, ainda só temos uma fortaleza na região de Lisboa, não quer dizer que não venhamos a ter mais no futuro muito próximo. E agora, para terminar, vou-vos deixar um último vídeo daquilo que é a mensagem, não só de Louis XIII, mas de Rémy Martin, daquilo que é o mundo de hoje em dia e aquilo que a marca pretende nos próximos anos. Isto é um projeto que foi iniciado esta figura que já vão conhecer. In 2017, I, Pharrell Williams, created a song that will publicly be released in 100 years, but only if we care about the planet. It's an artistic project that will disappear forever if global warming continues. The only copy of this song has been engraved on a unique clay vinyl made of soil taken directly from the Louis XIII vineyard in Cognac. Hey! That's clear, right? The recording is locked in a specially crafted, water-vulnerable safe for the next 100 years. If we continue on this destructive path, disregarding nature's calls, the clay vinyl will disintegrate with the rising tides. And we'll lose this track forever. It's a call to action for people to care about the planet now before it's too late. I love the fact that Louis XIII thinks a century ahead. We should all do the same for the planet. If in 2117 they indeed listen to my song, it means something went right. Bom, esta é a mensagem final que queria passar. Isto basicamente, a Rémy Martin tem este projeto numa perspectiva de, ok, esta marca demorou 100 anos a ser produzida, vamos continuar a cuidar do nosso planeta para que daqui a 100 anos ainda a possamos ter. E é assim que este projeto foi pensado, um vinil gravado em barro, colocado numa zona cada vez mais as águas, o nível da água vai subindo, e se continuar a subir ao ritmo que sobe hoje em dia, daqui a 100 anos, ninguém irá ouvir esta música criada pelo Pharrell, precisamente para, enfim, pedir às pessoas e digamos que de uma maneira geral, perceber que as pessoas percebam que ou tratamos do nosso planeta ou então nem produtos como Louis XIII, nem algo idêntico daqui a 100 anos poderemos vir a ter. Ok? Obrigado por terem vindo. Obrigado. Questões, estejam à vontade, nós estaremos lá em baixo, tá? Obrigado a todos. Obrigado.